Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus colegas. Meu nome é Liel e eu serei aqui seu facilitador na disciplina de Direito, tá? Direito interno para o concurso da diplomacia brasileira. Eu tratarei com vocês hoje sobre emendas constitucionais. É um processo, é um assunto que está dentro do tópico processo legislativo, está dentro do nosso edital da diplomacia 2020. É importante, sempre cai no SACD, na primeira fase, que são as provas objetivas, quanto na terceira fase, que são as provas discursivas, tá? E um desses tópicos, dentro do assunto processo legislativo, tem um tópico que são os tratados internacionais, como funciona esse processo de incorporação ao direito brasileiro, que é super importante, sempre vem caindo na terceira fase. Beleza? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente começa a brincar. Pronto, meus colegas. Espero que você esteja aí com a sua Constituição aberta, tá? É um tema que requer isso, que vai tirar totalmente da nossa própria Constituição. De início, temos que saber algumas noções gerais das emendas constitucionais. Tá? Dentre essas noções gerais, podemos dizer que a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador. Se você está com dúvida nesse termo, procure no YouTube, procure em livros como Pedro Lenza, que você vai encontrar referência a isso. Mas a emenda constitucional, isso é até bom para você colocar numa frase no começo da sua redação. A emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador. Perfeito? Vamos seguir. Tá? A partir disso, a gente tem que falar sobre as reformas constitucionais. São reformas constitucionais, são modificações do texto da Constituição por emendas constitucionais ou emendas de revisão. A gente vai tratar de hoje sobre emendas constitucionais. Tá? É um procedimento. Essa reforma constitucional, ela é um procedimento atingindo o próprio texto da Constituição Federal. Ok? Cabe você saber também que existe a mutação constitucional. O que é essa mutação constitucional? É a modificação do sentido de um termo sem mudar o texto da Constituição. Ou seja, mudou o sentido, não se mudou o texto. Tá? Deriva da evolução dos costumes e valores da sociedade. Então, se tiver uma questão, um item lá da sua prova pedindo para você diferenciar reforma constitucional e mutação constitucional, eu acho muito difícil, porque não é o escopo da prova da diplomacia tão profunda no direito interno, mas se perguntar, você já sabe responder, não é verdade? Lembrando que a emenda constitucional ela tem a mesma hierarquia das normas constitucionais originárias. Tá? Não é porque ela veio de uma emenda que ela não faz parte da nossa Constituição. Está lá no nosso texto, será igual a todas as outras espécies presentes materialmente na Constituição Federal. Ok? Importante frisar também que cabe controle de constitucionalidade das emendas constitucionais, enquanto não cabe controle de constitucionalidade das normas originárias. Isso é muito importante, até porque as emendas constitucionais elas vieram depois da nossa Constituição. Então, cabe controle de constitucionalidade sobre elas, enquanto não cabe controle de constitucionalidade sobre as normas originárias, até porque são elas a própria Constituição. Tá? As emendas constitucionais elas são hierarquicamente superiores às demais normas infraconstitucionais. Isso advém da própria rigidez constitucional brasileira, do nosso ordenamento jurídico. Tá? Vamos falar de coisas que, de fato, estão na nossa Constituição agora. Os limites ao poder de reformar. Tá? Tem alguns limites expressos. Dentre os limites expressos do poder de reformar, há os limites expressos formais. Por que formais? Porque eles dizem quem são os legitimados para propor a PEC, que é a Proposta de Emenda Constitucional. Quem são esses legitimados? O próprio presidente da República, tá? Um terço da Câmara ou do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais, e cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Tem que decorar esses três? Tem que decorar esses três sem estresse, tá, galera? Tem que decorar presidente da República,
um terço da Câmara ou do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais, e cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Não é maioria absoluta, é maioria relativa. Então, isso pode ser uma pegadinha na sua prova. É bastante importante. Assim como um terço também pode ser uma pegadinha da sua prova. Ok? Vamos dar seguimento. Uma observação. A iniciativa da emenda constitucional é sempre concorrente, ou seja, os legitimados podem propor PEC sobre qualquer matéria. E a iniciativa popular em PEC. Olhando para o aspecto federal, não pode, tá? Mas já estadual pode, a jurisprudência a esse respeito. Outro aspecto do poder limitante formal da poder de reformar é o quórum, tá? O quórum para aprovação de uma emenda constitucional é de 2 turnos e 3 votos, e 3/5 dos votos nas duas casas. Perfeito? A promulgação da emenda constitucional é pelas mesas da Câmara e do Senado. O presidente da República não sanciona ou veta a emenda constitucional. Cara, isso, o que tem de pegadinha em cima disso daí é fora do comum. Beleza? Vamos continuar. A PEC rejeitada ou prejudicada, ela não pode ser objeto de proposta de novo, né, na mesma sessão legislativa, tá? Mas pode ser tratada no mesmo ano em convocação extraordinária, tá? Inaugura uma nova sessão legislativa, tá? Essa convocação extraordinária. Se o texto rejeitado for substitutivo e não o original, a PEC original pode ser votada na mesma sessão legislativa. Então, só decora isso aqui, só decora. PEC rejeitada não pode ser objeto de proposta, de novo, na mesma sessão legislativa. Tá? Tem exceção? Tem, mas, via de regra, é isso que acontece. Tá? Agora, indo mais a fundo nessas limitações expressas, as limitações circunstanciais, tá? A Constituição Federal, ela não pode ser emendada em, presta atenção nas circunstâncias, intervenção federal, intervenção estadual pode, tá? A gente só está falando de federal. Intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Essa dica que eu falei para vocês, pensa, a Constituição está falando de intervenção federal, então a intervenção estadual pode emendar, sim. Tá? Está previsto lá no artigo 60, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Sobre as limitações expressas temporais, não existem essas limitações temporais na nossa Constituição Federal. Isso, eu fiz um curso que cobrou isso daí uma vez, tá, gente? E muita gente errou. Muita gente errou. Lembre-se, temos limitações formais, é os legitimados que eu falei para vocês, é o quórum de aprovação, é a promulgação, esses são as limitações expressas formais. Temos limitações expressas circunstanciais, tá? Aquela que eu falei, intervenção federal não pode, estado de sítio, nem estado de defesa. Temos limitações materiais, que eu vou tratar já, mas não temos limitações temporais, beleza? Então, vamos continuar. Léo, tu falou de limitações materiais. Quais são as limitações materiais? Limitações materiais são as cláusulas pétreas, meus colegas. Cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? No primeiro vídeo, eu cheguei a citar para vocês. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º. Ok? Quais são elas? Forma federativa de Estado. Eu decoro FE, né? Forma de Estado federativa. Entendeu? É bom, né, essa dica? A outra cláusula pétrea é relacionada ao voto. Voto direto, secreto, universal e periódico. Beleza? E as duas últimas, a separação dos poderes, também não pode ser abolida por emenda constitucional, tá? É uma cláusula pétrea, separação dos poderes, bem como os direitos e garantias, entre aspas, individuais. Por que eu falei isso? Porque as questões de prova gostam de trocar individuais por sociais, políticos, ok? São os individuais. Quando a Constituição fala o seguinte, não será objeto de deliberação, ela está falando que não deve sequer se tramitar em nenhuma das casas isso. Essa emenda constitucional tendente a abolir essas cláusulas pétreas, ela não deve sequer tramitar. Tendente a abolir. Quando ela fala tendente a abolir,
pode aumentar, pode enfraquecer, tá? Mas não pode suprimir, restringir indevidamente ou violar a sua essência. Tem que proteger esse núcleo essencial. Preste atenção. Quando falar abolir, pode aumentar ou enfraquecer, mas não pode abolir, tá? Tem que proteger o núcleo essencial das cláusulas pétreas. Por fim, meus colegas, queridos amigos, vamos tratar agora das limitações implícitas. Acho que ainda tem outra coisa. Pronto, volta aqui nas limitações expressas materiais. As limitações expressas materiais, caso haja alguma PEC, né, tendente a abolir uma cláusula pétrea, cabe mandado de segurança, tá? Para assustar, para trancar essa proposição que tende a abolir, tá? Para proteger o direito líquido e certo ao processo legislativo brasileiro, e ele é impetrado por parlamentar da casa em que tramita a própria PEC, né? É claro. Isso é um controle preventivo de constitucionalidade. Beleza? Vamos dar continuidade. Agora, falando das limitações implícitas, você deve saber que há poucas, há bem poucas, mas vamos lá. Uma das limitações é a titularidade de poder constituinte, né? Tanto originário quanto derivado. A outra limitação é o processo da modificação da Constituição não pode ser alterado, tá? Não pode colocar 3 turnos ou maioria absoluta para a PEC. E não pode criar uma nova revisão constitucional. Tá? As modificações da Constituição também não podem ser modificadas, e vedação à dupla revisão. Então, não pode revogar o artigo que fala das cláusulas pétreas. Não tem nem como, né? Essa é uma limitação implícita das emendas constitucionais, do poder de reformar. Vamos agora falar sobre o processo legislativo da própria emenda, né? É um dos tópicos dessa aula. Acho que essa aula está ficando um pouquinho grande comparada às outras. Mas, assim, na nossa Constituição Federal não há nenhuma casa iniciadora, assim como nas outras espécies legislativas que a gente viu. Tá? Então, a Constituição ela não diz em qual casa deve iniciar uma PEC de iniciativa do presidente da República e das casas legislativas estaduais. Não está previsto na nossa Constituição. A primeira casa, ela não prevalece sobre a segunda casa, tá? Como é no caso do projeto de lei. Só volta da segunda para a primeira casa se houver alguma modificação, alguma alteração substancial, tá? Nesse sentido, volta a PEC inteira como uma nova PEC e não como a sua parte modificada, tá? Isso é importante. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre os tratados internacionais com força de emenda constitucional. É bem rápido, mas é super importante. A previsão está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, tá? Preste atenção que não são qualquer tratados, não. São os tratados internacionais de direitos humanos, ok? Tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 2 turnos e 3/5 dos votos nas 2 casas, ok? Isso é ouro para você que está achando que precisa ceder. Caminhando para o fim, só rapidamente falando sobre a emenda constitucional e direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Os conceitos de direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito estão previstos lá na LINT, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Não cabe a nós aqui conceituar cada um deles, mas cabe falar que a emenda constitucional ela deve sim respeitar esses 3 postulados que eu acabei de falar para vocês. Tá? Embora exista doutrina contrária a isso, mas majoritariamente a emenda constitucional deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ok? Fala muito ok, né? Mas não cabe alegar frente a um poder constituinte originário. Uma nova Constituição. Não cabe alegar direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, a uma nova Constituição, ao poder constituinte originário. Mas, como eu havia falado, cabe alegar os 3 acima frente ao poder constituinte derivado. E, no caso, o derivado reformador, né, que são as emendas constitucionais. E, por fim, o último ponto que eu queria tratar com vocês era as vedações constitucionais ao
constituinte decorrente, tá? Aquele constituinte que faz a Constituição Estadual. Aquilo que a Constituição Estadual não pode fazer. O que a Constituição Estadual não pode fazer? Ela não pode estabelecer uma monarquia como forma de governo, não pode. Ela não pode estabelecer um parlamentarismo como sistema de governo, não pode. E ela não pode estabelecer outros sistemas eleitorais. A Constituição Estadual também não pode modificar o quórum de 3/5 para aprovação de emenda constitucional. Essa é uma norma do processo legislativo. As normas do processo legislativo são normas de repetição obrigatória. A Constituição Estadual também não pode estabelecer prazo para que os detentores de iniciativa privativa apresentem projeto de lei, tá? Isso fere a separação dos poderes. Bem como também não pode condicionar a eficácia de convênios celebrados pelo Poder Executivo à prévia aprovação do Legislativo. Está até previsto na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 2. Não pode também subordinar a nomeação do Procurador-Geral de Justiça à prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Okay? Está previsto lá no artigo 128, parágrafo 1º e 3º da Constituição Federal. A Constituição Estadual também não pode tratar de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, a partir de proposta de emenda apresentada por parlamentar. E as duas últimas, a Constituição Estadual ela não pode condicionar nomeação, exoneração, destituição do secretário de Estado à prévia aprovação das Assembleias Legislativas, nem dar competência para que a Assembleia Legislativa julgue as próprias contas e a dos administradores do Executivo e do Judiciário. Essas prestações de conta, a do governador, o Tribunal de Contas aprecia e a Assembleia Legislativa julga, e das demais contas, o Tribunal de Contas julga. Amigos e amigas, companheiras e companheiros, a aula foi um pouco extensa, realmente foi extensa, mas é porque em emendas constitucionais tem muita coisa para ser falada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com algum amigo seu que estuda para concurso, siga o canal se você não é inscrito ainda. Isso me ajuda a divulgar esse conhecimento para mais gente. E, se Deus quiser, nós passaremos nesse concurso da diplomacia. Se você não está estudando para diplomacia, você passará no que você quer. E nos vemos para tomar uma cerveja qualquer dia. Um grande abraço e até um próximo vídeo.